Olá, minha gente, muito obrigado por mais uma semana, né? Obrigado a Deus, em primeiro lugar, por mais um dia. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários nos meus vídeos. Obrigado aos 346 pessoas, as 346 pessoas que se inscreveram no meu vídeo. Muito obrigado mesmo, que Deus os proteja. Aqui, você ainda que não se inscreveu, por favor, corra e se inscreva. Segunda, quarta e sexta, aperte lá o sininho, segunda, quarta e sexta você tem um vídeo novo. Bom, é comum, né, que a gente tenha um tema. Política é o meu tema preferido, obviamente. Eu poderia falar de outros assuntos, mas eu acho que a situação que a gente vive no Brasil atualmente, não há como não falar de política. E o pior de tudo, falar o ruim da política, né? Hoje eu vou fazer aqui, dar uma de Gilberto Freire, né? Porque uma vez eu li um livro de Gilberto Freire, né? Que é um pernambucano, sociólogo, que escreveu grandes obras, né? Como Casa Grande e Senzala. Não preciso de falar de Paulo Freire, que vocês já o leram e sabem muito bem da importância. Mas é um jornal, eu li um livro dele, que ele contava a história do Brasil através dos anúncios de jornais, né? Dos chamados, que antigamente quando eles chamavam de classificados, né? Classificado de jornal hoje deve ser uma coisa assim quase estranha falar, porque ninguém sabe mais o que é classificado de jornal. Nessa juventude de internet, né? Os jornais, o classificado, que era uma das coisas mais úteis, né, que nós tínhamos na década de 60, 80, até os anos 90, né? Jornal o classificado do Globo para a gente arrumar emprego, do Jornal do Brasil, o Dia, da Última Hora, e além que tinha um jornal só de classificados, que era chamado o Balcão, né? Que era vendido e muito concorrido. Mas claro que as mudanças foram ocorrendo e hoje ninguém sabe mais o que é classificados. Mas eu pego aqui essa obra de Gilberto Freire, que foi meu sogro que me deu de presente, e eu fiquei muito feliz que eu li esse livro, e ele contava a história do Rio de Janeiro, do Brasil, através dos classificados. Eu vou pegar essa audácia hoje e vou mostrar através das manchetes de jornais, né? Para a gente começar. Eu estou vendo aqui, governo Bolsonaro, estou lendo só manchetes, tá, gente? Não estou lendo a matéria de fundo, não. Governo Bolsonaro comprou 19 toneladas de bisteca nunca entregues para indígenas. Isso é uma das matérias do Estadão. Outra aqui, governo Bolsonaro pagou R$ 260 por quilo de pescoço de galinha para os indígenas. Vamos lá, mais outra. Governo Bolsonaro ignora hábitos Yanomamis e compra sardinha e linguiça. Presidente da FUNAI manda apurar a compra de 19 toneladas de bisteca para os indígenas. Vou passar para outro jornal. Outro jornal, assim, tem lá também. Quer ver? Tem assim a manchete, acho que é a melhor delas. Não, tem aqui, governo Bolsonaro, na Polícia Federal. A Polícia Federal tem indícios, né, que houve uma tentativa de golpe de Estado no governo Bolsonaro. Então, imagine. Aí você diz, Antônio, você persegue Jair Bolsonaro? Não, eu não persigo. É uma constante, né? Foi um governo desastroso. Foi um governo que só fez bobagem e vendeu uma imagem, né, de que era santo. Porque a imagem de Jair Bolsonaro, ele vem agora a gente se entende porque que a Lava Jato tinha que chegar onde chegou. Porque a Lava Jato, né, houve um conluio ali, não sei quem ainda, aí é uma acusação minha, que era um projeto de governo. O senhor juiz Sérgio Moro, aquele Delanol, que é deputado federal, o Sérgio Moro também senador, que deviam renunciar aos cargos e ir embora, porque não que eu tenho raiva dele, eles estão envergonhando-se e acho que ao mesmo tempo fazendo vergonha ao Brasil. Então vieram com esse governo, o Bolsonaro pegou esse discurso da sinceridade, de processa Lava Jato, e Bolsonaro ganha o governo, prometendo ser uma pessoa honesta, coisa que não era, né? A gente sabia disso. Muita gente sabia que o deputado Bolsonaro, durante 28 anos,
né? Viveu de quê? Viveu às custas do dinheiro público, botou todos os filhos dele para ser deputado, para ser vereador, todos os filhos e todas as esposas, como disse uma vez o próprio Ciro Gomes, num debate, o Ciro Gomes, Bolsonaro é uma pessoa que colocou a família dele no mau caminho, e de fato Bolsonaro fez dos filhos, né, vítimas agora, porque todos os filhos de Bolsonaro, as ex-mulheres, a atual mulher de Bolsonaro estão com problemas na justiça. Ah, isso é perseguição? Não, é evidência, né? Você vê, temos preso lá o Coronel Cid, está preso lá o assessor, o ex-ministro, né, o Anderson Torres, também implicado em situações, tem as joias. Ah, mas é mentira. O bolsonarista diz que é mentira da imprensa. Diz que a imprensa, Globo lixo, desculpa, eu nem sei se eu podia falar esse nome, né? Porque a imprensa, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro, para governar para ele e fazer essa maracutaia de coisas que eu acabei de ler sobre as manchetes dos jornais de hoje, eu não estou fazendo crítica ao Bolsonaro, estou apenas relatando o que a imprensa, a grande imprensa, vem falando sobre ele. Isso é lamentável. Então é muito difícil a gente viver num país cujos governantes que tem que dar o exemplo são os piores, né? Você vê a ligação que tem da senhora Bolsonaro, a Codevasp, que é aqui de Pernambuco, parece que ela fica aqui, controla o São Francisco, que tem uma direção aqui em Pernambuco e muita influência em Recife. Mas veja bem, essa empresa, uma contratada da Codevasp, parece que pagava uma espécie de caixinha mensal isso ainda está sendo apurado, para a esposa do presidente Bolsonaro, que usou os cartões de crédito das amigas, não sei de quem. A gente vê que é tudo, porque o Bolsonaro era pão duro, não dava dinheiro à mulher dele, ela tinha que comprar com o cartão da amiga. Gente, isso é uma conversa fiada, não dá mais para se acreditar numa conversa dessa. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai depor hoje a Polícia Federal, dizem que ele irá negar tudo que sabe sobre a falsificação do cartão de vacina dele e da filha, né? Gente, o Bolsonaro tem que assumir. Se ele viesse ao público e dissesse, gente, cometi esses erros assim, era muito melhor do que ficar... Ele está deixando vítimas no meio do caminho, matando, né, os seus aliados, porque ele já eliminou ao longo desse governo Bolsonaro, começando pelo Bibiano, que foi assim a peça-chave para a campanha de Bolsonaro, foi aquele Bibiano, né, que chegou a ser ministro, que de repente o Bibiano aparece morto, porque come uma feijoada. E ele já abandonou um monte de gente, mas até quando Bolsonaro vai convencer, ele não me convence mais. Não sei se ele convence ainda os bolsonaristas, os seguidores aloprados dele, porque não dá mais para você seguir, não dá mais para você acreditar em que o Bolsonaro falou. Essa é uma realidade, porque a situação é muito difícil a situação de Bolsonaro. Bolsonaro não tem como se defender. Ele não tem vamos dizer assim, a possibilidade de fazer delação premiada, porque não tem ninguém acima dele. Mas, o Coronel Cid, o Anderson Torres, se fizerem delação premiada, gente, o Bolsonaro não tem o que fazer. O caminho de Bolsonaro, infelizmente, é a cadeia. Antônio, você está torcendo por isso? Não estou. Estou decepcionado, porque eu não queria que o ex-presidente da República caminhasse para a cadeia, por causa de falcatruas, assim como foi Lula. Não podemos negar que Lula ficou mais de 500 dias preso. É tudo mentira? Não, muitos fatos ali são verdadeiros. O que pode ocorrer, talvez a prisão do Lula tenha sido ilegal, injusta. A sentença de Sérgio Moro, como na época eu falei, quando foi publicada a sentença, eu achava a sentença frágil, mas fiquei na minha. Eu apanhei muito, fui sempre contrário à Lava Jato e levei muita surra, né? Surra no bom sentido, né? Com meus amigos. Eu perdi amigos, né, por condenar a Lava Jato. Eu perdi amigos por condenar os métodos arbitrários, os métodos ditatoriais de Jair Bolsonaro governar. Porque todo mundo sabia que Jair Bolsonaro estava dando um golpe de Estado, estava tentando golpe de Estado, estava tentando se usurpar do poder para ficar eternamente lá. Com o Bolsonaro de 2019,
quando tomou posse, o Bolsonaro que negou constantemente a ciência, né? O Bolsonaro que se recusou a cuidar do brasileiro quando o brasileiro mais precisou dele, que foi na Covid-19. Ele colocou o ministro, ele tirou o Mandetta, o ministro Mandetta, que estava fazendo um belíssimo trabalho no Ministério da Saúde, estava dando explicações, falando sobre ciência, falando com a ciência. Aí o Bolsonaro mandou ele embora. Colocou um que ficou, parece que um mês, não aguentou. Aí vem esse incompetente general Pazuello, né, e agora deputado federal, e vem ser ministro, e foi na administração de Pazuello que mais morreu gente, e Bolsonaro contra a vacina. Bolsonaro inventou um remédio que não tinha eficácia, que não teve eficácia, que não tem eficácia. Quem disser que se curou com a cloroquina é um mentiroso, pode ser quem for, meu irmão, minha irmã, quem disser, você é um mentiroso, porque cloroquina não curou ninguém. E Bolsonaro fez aquele no 7 de setembro, ele ao invés de 2021, ele fez um discurso golpista em Brasília, foi para São Paulo, também fez outro discurso de golpista. Ele não deu golpe naquele dia 7 de setembro de 2021 porque faltou apoio, faltou terra. Mas ele tinha tudo, ele tirou uma foto lá com os 12 apóstolos que seguiam ele, que eram os chamados pastores evangélicos. Eu vou falar chamados pastores evangélicos, porque, gente, eu não sou evangélico, eu sou católico e um espiritualista, eu estudo religião. Agora, pastor evangélico que segue Bolsonaro, me desculpa, não serve para ser o mensageiro de Deus. Porque não me venha com conversa fiada de que o pastor que segue Bolsonaro está com Deus, porque não está. O governo Bolsonaro não foi um governo de Cristo, porque ele abandonou o pobre morrendo. O Bolsonaro imitou o pobre morrendo. O Bolsonaro imitou o pobre sem fôlego. O Bolsonaro alegou uma série de doenças que você contrairia se tomasse a vacina. Está aí o resultado agora, ele falsificou, né? Se recusou a aplicar a vacina na filha e nele, quando ele precisou de ir para os Estados Unidos, que ele sabia que ele ia fugir do Brasil como presidente da República, como de fato ele fugiu, mas logo em 2, 3 dias o governo dele acabava e ele deixava de ser aquele que chamou o poderoso homem do Brasil em nome do Estado brasileiro. Ele poderia ter o diploma, apenas o passaporte diplomático, mas ele não era mais a autoridade máxima do Brasil. Tá, ele precisava de vacina. Aí ele podia ter dito, não, gente, eu mudei de ideia, vou tomar vacina, vou dar vacina à minha filha, mas não, ele teve a cara de pau, né, de se juntar ao Coronel Cid, que é o homem de confiança dele, e falsificar. E está aí um crime, mais uma vez. Então, lamentavelmente, eu não tenho o que dizer, não tenho o que falar, a não ser que é uma vergonha que eu tenho de ser brasileiro e ter havido um presidente da República tão medíocre, tão desculpe o termo, não vou usar não, um presidente tão fraco. Eu pensava que todos os presidentes, o pior da presidente da República era o senhor Sarney, que governou o país, foi abandonado pelo MDB lá quando ele não agradou, quando o MDB ganhou os 26 estados da federação, aí o MDB abandonou ele, né? O Moreira Franco, o Orestes Quércia e o Nilton Cardoso, Minas Gerais, romperam com o MDB histórico e tiraram o ministro Dilson Funaro, que já estava meio perdido, porque o Dilson Funaro não pôde fazer as flexibilizações do antigo plano cruzado, que por isso que o plano cruzado foi um fracasso e o Sarney se tornara um pior presidente. Mas o pior presidente da história de todos os tempos, infelizmente, é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Não que eu esteja torcendo para isso, não, eu estou envergonhado e triste por ter o meu país sido governado durante 4 anos por pessoas tão incompetentes, por pessoas tão covardes, por pessoas tão medíocres como foram o senhor Jair Bolsonaro. Gente, romper com a democracia é trair a nossa pátria. Dar um golpe de Estado não é um patriota, é um covarde. Se ele desse um golpe de Estado, ele ia prender, como o sonho dele era prender o ministro do STF, que é presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e ele ia dizer, não, os votos quem conta os votos sou eu, o vencedor da eleição fui eu. Isso é honesto? Não. Agora, ele alegou a questão das urnas, mas cadê a prova? Bolsonaro alega, mas não prova. Para provar, gente, eu preciso de prova. Ainda hoje, eu amanheci, eu fui lá, quando eu fui jogar o lixo, só para encerrar, né, eu vi que o hidrômetro fugiu.
foi roubado da minha casa, um ladrão levou de madrugada. Eu tive que ir à delegacia, porque eu, para ir na companhia de água para pedir outro, ela tinha que dizer: você que é o responsável, você que é o tutor, né? Você que é o guardião desse hidrômetro, tem que ter um atestado da polícia dizendo que foi roubado. Então eu tive que ir à delegacia de polícia fazer uma ocorrência para provar na Compesa de Pernambuco que o meu hidrômetro foi furtado. Daí eu agora estou aguardando que a Compesa venha e instale outro. Então, cadê o Bolsonaro? Ele disse que fraudaram as eleições. O Bolsonaro não apresentou uma prova. Mas ele, porque um hacker, isso aí é um discurso de um radialista de uma cidade, que ele fala: porque um hacker ficou mais de um ano nos computadores do TSE. Cadê? Mostra o hacker. Mostra as urnas corrompidas. Não tem prova. Então Bolsonaro é um mentiroso, infelizmente, um cabra sem caráter, e que infelizmente acabou com a democracia. Ele manchou, né, a história do Brasil, a história da presidência da República. Agora, fomos fortes, fomos guerreiros quando exigimos a democracia. Não abriremos mão, não adianta. A tal da direita radical, ela está crescendo no mundo inteiro, com Putin, com o Erdogan na Turquia, com o próprio Donald Trump nos Estados Unidos, mas ela não vai romper com a democracia no Brasil, porque a democracia no Brasil é a democracia do povo. Fomos nós que conquistamos, fomos nós que fomos às ruas dizer aos militares: chega, nós brasileiros queremos eleger o nosso presidente da República, queremos cometer erros, como foi eleger Jair Bolsonaro. Eleger Jair Bolsonaro foi um erro, mas faz parte da democracia. Então, ditador e comprador de linguiça, ele não sabia nem se os índios comiam linguiça. Realmente é muita picaretagem. Bolsonaro foi o governo da desonestidade, o governo do fracasso, o pior presidente que o Brasil já teve. Gente, olha, muito obrigado e até a próxima.